igreja com a paz de embora. Está muito gostoso, muito maravilhoso. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, quero te agradecer, Jesus, por estar aqui em casa, Pai. O Espírito Santo, amoroso, Pai, abençoa a nossa comunidade, Pai, os adolescentes. Oh, meu Pai, abençoa também o pregador dessa noite, Pai. É tudo para a glória de Deus. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Aproveitando que você está em pé, abra comigo no livro que João, o apóstolo, escreveu sobre o Evangelho de Cristo. João, capítulo 21, versículo de número 20. João 21, versículo 20. Quando você for ler a Bíblia, procura. Agradeço a Jesus, e eu, que ninguém estaria aqui essa noite. Se o Espírito Santo não nos trouxesse, nós estaríamos aqui. Felipe, Sara, meus amigos, Benção, Sr. Felipe, Sara, Zane, Carol, Gazi, Sr. Marco, Miriam, Freire, Marco, amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Jovens Alian fala sobre aliança, sobre restauração, Alian. Não sei se vocês sabem, o termo hebraico. E Jeová Nissi, não Nissim, né? Nissim é de hoje, né? Jeová Nissi fala sobre Jeová, minha bandeira. É aquele que me restaura, é aquele que me dá a vitória. Glória. Aleluia. Então, são nomes belos, lindos. Jesus é bom, né? Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim na versão que eu trago em nossa NVI, versículo de número 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era aquele que estivera ao lado de Jesus durante a última ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga. Podem tomar assento, louvando a Jesus. Amém. A gente sabe que o ministério de Jesus Cristo durou cerca de 3 anos e meio, amém? Quero agradecer também a minha esposa, nossa bebezinha está vindo, né? Radassa, minha família, Catriel, Cleiton, o Alessio, também Deus abençoe vocês, também estão com presente aí a caminho, Deus abençoe também. Sabendo que Jesus e os discípulos tiveram 3 anos e meio juntos, eles não apenas andaram juntos, mas eles aprenderam com o mestre dos mestres, o rei dos reis e senhor dos senhores. Porque a gente pode andar com alguém e não aprender nada, não é verdade? Porque tem uns que são mais trancinhos que os outros. Tem uma turminha que anda colado com o outro e não aprende nada. Tem gente que pode forçar a mente e não aprende. E os discípulos tinham alguns deles ali que eram um pouquinho assim. Na igreja tem alguém que é um pouco mais lento que o outro. Só que Jesus abençoa o lento e o rápido. Glória. Ele abençoa o empresário muito rico e o andarilho da rua. Glória a Deus. Porque as bênçãos não são materiais, mas são celestiais. E aquilo que aos nossos olhos parece ser maldição, para Deus é bênção. Ô glória. Porque Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que é tocar glória a Deus, irmão. Porque Jesus te viu quando ninguém te via. Eu vou repetir. Jesus te olhou quando nem você queria ser olhado. Ele te achou quando ninguém mais te procurava. Ele te encontrou e te amou. Glória a Deus. E Jesus encontrou uma multidão. Jesus encontrou várias multidões. Só que dentre tais multidões tinham 70 discípulos encarregados por ele para fazer a sua obra. Glória a Deus. Aleluia. Chamados para o ministério, para expulsar demônios, para operarem milagres, para apregoarem as boas novas do seu evangelho. Glória a Deus. Só que dentre esses 70 tinha 12 apóstolos, pilares, bases da fé apostólica, bases para a igreja de Cristo. Só que dentre esses 12 tinha ainda 4, 2 duplas de irmãos, os filhos de Jonas e os filhos de Zebedeu, André e Pedro, Tiago e João. Só que dentre esses 4 ainda tinha mais 3, Pedro, Tiago e João. Aqueles que quando Jesus vai orar e vai ter aquele momento de súplica para com Deus, para afastar o cálice dele, ele leva os 3 para ir com ele.
porque eles eram os mais íntimos. Mas tem um que é um pouquinho mais íntimo que eles, o tal do João. João é aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus, é aquele que escuta os batimentos do Cristo, nosso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É aquele que tem uma conversa tão íntima e pergunta para ele: Senhor, por favor, quem irá te trair? Que intimidade bonita essa. Que coisa bonita de reclinar o peito e escutar as batidas do coração do nosso Mestre. O apóstolo Paulo diz que um dia o veremos face a face, assim como ele realmente é. E ali tudo que é encoberto será descoberto. Quem almeja por esse momento, levanta a mão. Quem almeja por esse momento, glorifica o Rei da Glória. Só que nesses 3 anos e meio, vai acontecer algumas coisas que para alguns deles não faz sentido. Porque para alguns deles, mesmo estando perto de Cristo, não compreenderam a sua mensagem. Alguns queriam ajudar Jesus. Não tente ajudar Jesus. Deixe Ele fazer a sua obra na sua vida. Toda vez que a gente quer ajudar Deus, a gente atrapalha as bênçãos de Deus na nossa vida. Lembra de Abraão e Sara? Sara quis trazer Agar para abençoar a vida dele. Não, que ideia idiota. Não, a ideia é imbecil. Trazer uma mulher para o casamento. Da onde que ia dar certo isso? Se naquela época era uma loucura, imagina hoje. Nos dias de hoje tem o tal do relacionamento aberto, tem o tal do trisal, coisa do demônio. O relacionamento nosso é baseado com Cristo em fidelidade. Se a gente é fiel com Ele, tem que ser fiel com a esposa, com a namorada, com o esposo, com a namorada. Amém? Fidelidade é isso, é somente a uma pessoa. E se você ama ela, você é entregue a ela. Amém? Então se você ama Jesus, você é totalmente de Jesus. Não tem um pedacinho da sua vida, Carol, que é de outra pessoa. Até aqui Jesus vai, mas para lá não. Por quê? Tem alguma coisa lá que Jesus não pode ver? Tem alguma coisa lá na escola que Jesus não pode olhar? Tem alguma coisa no teu WhatsApp que Jesus não pode olhar? Tem alguma coisa na página de busca de alguns sites que Jesus não pode olhar? Deixa eu só te contar um negócio. Para Ele nada fica escondido. Os olhos dele são como chama de fogo. Jesus, Ele olha para dentro de você e não vê só o seu coração, mas a intenção que habita dentro do seu coração. John MacArthur, que a gente gosta bastante, né? Acabou de falecer faz poucos dias, né, Felipe? Foi para a glória. Amém. Um dia vamos encontrar Ele lá no céu. Amém? Glória a Deus. Ele dizia que Jesus conhece o nosso coração e nos ama, conhecendo o pior que habita dentro do nosso coração, e ainda assim Ele nos ama. Ele não conhece só o melhor de você, Ele conhece o pior que há dentro de você. Eu te garanto que há muito pior do que melhor. Nossa, eu não isso, duro, né? Duro era João Batista, eu sou de burro. Amém? Não chamei ninguém de vibra, de cobra até agora, tudo certo. Vamos sair daqui e vamos continuar amigos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Só que nesses 3 anos e meio, tem alguns discípulos que querem ajudar Jesus. Ah, Jesus, estão falando mal de ti ali, manda fogo para cima deles. Verdade. Sabe quem diz isso? O apóstolo amor junto com o seu irmão. Ele estava aprendendo a amar ainda. Amém? No meio da caminhada, no início, a gente é assim, a gente quer matar todo mundo. Tem uns que querem matar até agora. Eu já conheci pessoas que dizem: eu sou crente, mas meu braço não. Então converte ele, irmão. Converte ele, ora com ele, bota o braço amarrado do lado e ora. Pede oração para o pastor, não sei, pede ajuda, alguma coisa. O teu corpo, a tua alma e o teu espírito são totalmente de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E nesse período, esses discípulos vão se formando o aprendizado deles. E a gente vai entender que, quando vai chegando cada vez mais perto da crucificação, Jesus vai falando cada vez mais claro. Tanto que ele vai dizer lá em Lucas 22, versículo 15, que eu anseio há muito tempo me reunir com vocês para falar coisas do meu coração.
Jesus quer falar sobre ti, sobre o teu coração. Oh, glória. Imagina Jesus falando contigo, eu quero falar, é sobre mim. Agora não é mais sobre vocês, sobre qualquer coisa terrena, é sobre mim. Conversa bonita, né? E eles vão cear com ele. No João, do capítulo 3 até o capítulo de número 17, vai tratar sobre isso. Jesus abrindo o seu coração para os discípulos. Ele vai dizer, olha, eu vou ser traído. Eu vou ser traído. Vão me entregar à morte, à crucificação. Daí a gente vai entender que tem 4 personagens que, nesse final de ministério de Jesus, se destacam por algumas atitudes. Um trai, o outro nega, o outro duvida, mas um persevera. Um trai, o outro nega, o outro duvida, mas apenas um persevera até o fim. Glória. Há uma tensão naquela mesa. Há uma tensão naquela comunhão entre eles. Porque um deles vai trair. E tem aquela conversa, quem que vai falar, quem que vai falar, quem que vai perguntar. Pedro, que era o líder deles. Não que Pedro é papa, tá? Essa é a história da igreja católica. Pedro é o líder deles. Não é de papa, vai deixar para eles. Mas ele é o líder do colégio apostólico. Pedro e João são os líderes do início da igreja. Glória a Deus, aleluia. A gente estuda por tanta coisa, a gente nunca estuda a história da igreja, nunca estuda a história dos apóstolos. A gente vai para a escola e se enche de coisa que não tem necessidade nenhuma. A gente aprende sobre marxismo cultural, uma porcaria. A gente aprende sobre identidade de gênero, ideologia de gênero. Me desculpe se você acredita nisso, mas isso não é de Deus. Deus fez Adão e Eva. Amém. Se ele quisesse alguma coisa diferente, ele fazia Adão e Eva. Mas ele não fez. Parece engraçado, mas não é. Olha, o Adão e Eva que faz, hoje em dia está complicado. Você entendeu? A Bíblia é clara. É clara. Crescer e multiplicar. De forma biológica, não tem como crescer e multiplicar sendo igual, né? Amém? Glória a Deus. E a gente enche a cabeça das nossas crianças, adolescentes, jovens, com essas ideias tortas e torpes. Só que aí é educação secular. E como é que está a nossa casa? Porque foi falado aqui que é culto de jovem e adolescente de céu para baixo. Glória, o pastor que falou. Amém? Como é que anda o nosso lar? A culpa não é só do jovem e do adolescente, não. Qual é o espelho que o pai e a mãe estão dando? Ah, o meu filho não ora. Aí tu ora para ele ver alguma coisa de exemplo? Ah, ele não lê a Bíblia. Quantas vezes tu leu essa semana? Mas eu amo Jesus com palavras, e cadê as atitudes? Tiago, o irmão do Senhor Jesus, tá? Filho de Maria, diz que a fé sem obras é morta. Oh, glória, tem gente que lê Bíblia aqui ainda. Glória a Deus. A fé sem obras é morta. O que ele está dizendo? Tu disse que ama o teu irmão, mas não dá um abraçar ele, beleza, mas não dá uma cesta básica, não abençoa ele. Que adianta? Ah, eu vou orar por ti. Orar não vai encher a barriga dele. Amém? Foi falado aqui sobre assistência social, sobre obra social. Glória a Deus. Só que nesses 3 anos e meio, algum deles ainda com umas ideias meio tortas. Tem um cara, uma cidade de Iscários. A sua família é muito importante nessa região. Família de empresários. Ele é o último descendente homem dessa família. Judas Iscariotes. Ele acha que Jesus é o Messias terreno. Ele acha que Jesus veio para destronar Tibério César, o imperador de Roma. Às vezes a gente acha que Jesus deve fazer tanta coisa na nossa vida, né? Mas na verdade a gente não está entendendo o que Jesus quer fazer com nós, conosco, com cada um. Eu sei que às vezes essa palavra pode ser um pouco difícil para quem está em fase de crescimento ou aprendendo alguma coisa sobre Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já trabalhei muito com adolescente, com a Dália, vocês sabem disso. Já trabalhei muito com jovens, com Carol e com a Zé. Glória a Deus por esses momentos. E nessa fase da vida, a gente acha que a gente sabe tudo. Que ninguém mais tem razão a não ser nós. Sabe quem é que tem razão em nossa vida? O Espírito Santo de Deus. Quando você tiver alguma dúvida entre algum pensamento seu, entra no seu quarto e ora.
Parece papo de velho. Eu estou ficando velho mesmo. Por incrível que pareça, sou mais velho que o Felipe. E é verdade. Estou brincando, Felipe. Você entendeu? Quando você querer uma direção, você pede para quem? Para Deus. Eu não sei para onde eu vou. Ele sabe. Ele sabe. Gideão, quando foi enfrentar os inimigos, quando apareceu o anjo do Senhor, uma teofania de Deus para ele, sabe o que aconteceu? Ele pede uma prova a Deus. Nada, cara. Glória a Deus. Ele pede uma prova a Deus. Você já sabe, né? Se chover, eu quero que o novelo de lã fique intacto, seco. No outro dia, se der um tempo seco, na outra noite, eu quero que ele seja molhado. Por quê? Aí ele duvidou de Deus, não, mas ele queria uma prova. Pede para Deus, pede, conversa com ele. Eles tinham Jesus ali. E no meio da ceia se levanta um deles e diz: Senhor, Filipe se levanta no meio da ceia e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele olha para eles: eu estou aqui o tempo todo com vocês. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Se eu estiver em vós e vocês em mim, glória, seremos um, como eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Você entende isso? Se você está em Cristo e Cristo em você, verdadeiramente vocês são livres e vocês são um com Deus Pai. Aonde quer que você esteja, Deus estará com você. Sabe por que os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, quando apareceu o Filho de Deus com eles ali, eles não corriam ali dentro? E o texto diz que eles caminhavam dentro da fornalha. Interessante, né? O fogo estava pegando. Eles não corriam ali no fogo. Eles caminhavam, eles andavam devagar. Eles passeavam em meio ao fogo. Sabe por quê? Porque até na fornalha de fogo ardente, com Cristo é um passeio. Com Cristo é prazeroso. Inácio de Antioquia, quando foi morrer, ele disse: Senhor, lá no Coliseu de Roma, cercado por leões, ele disse: Senhor, faça-me como trigo, que eu seja um pão agradável a ti. Me moa, Senhor, assim como tu foste moído na cruz do Calvário, e que a minha morte seja para a honra e louvor de teu nome. Glória a Deus. Judas é aquele que trai, só que a traição dele traz culpa, e culpa surge quando você tem remorso ou quando você se arrepende. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. A gente sabe que o remorso é o arrependimento falso, amém? O arrependimento verdadeiro e genuíno, ele traz mudança. O reverendo Augusto Nicodemos disse que chorar, todo mundo pode chorar, mudar, poucos mudam. Porque eu posso quebrar a cara, chorar, meu Deus, eu nunca mais faço isso. 5 minutos depois eu posso voltar a fazer. Rei da glória, aleluia. Quantas vezes eu e você, quando éramos pequenos, quando éramos crianças menores, bem pequeninas, nosso pai ou a nossa mãe disse: não toca nisso, e o nosso coração despertava: toca, mexe. Nunca aconteceu isso com você? Porque era só a arte do proibido. É só você proibir aquilo que a criança vai lá e faz. Lembra de Adão e Eva? O Senhor disse: tem 2 árvores no meio do jardim. Amém? Quem está comigo? Amém? Ele disse: não toca lá. Amém. É quase a dança do microfone. Glória. Amém? Glória a Deus. Adão e Eva tocaram na árvore? Tocaram, né? Assim é a gente com Deus. A gente é como criança pequena. Glória, aleluia. Deus fala: não faz, a gente vai lá e faz o quê? Vai lá e faz. Paulo uma vez disse: o bem que eu quero fazer ou não, o mal, esse sim eu vou lá e... Por quê? Porque a nossa natureza é essa.
a gente tende para o proibido, a gente tende a fazer o que é errado, mas quando o Espírito Santo vem e habita em nós, oh glória, aí a gente há um discernimento da parte de Deus. Judas, quando ele vai trair Jesus, o texto vai nos dizer que o Espírito de Satanás estava nele. Se no momento que ele pegou o bocado molhado, que dizia que era ele que ia trair o mestre, naquele momento, o Espírito de Satanás tomou ele. Ele foi e traiu Jesus. Só que ele não se arrependeu, ele teve remorso e se matou. E foi de base, né? E foi de arrasta para cima. Por que ele fez isso? Porque na cabeça dele não tinha mais volta. Ele ficou 3 anos e meio com Jesus. Ele sabia que o filho da viúva de Naim tinha revivido. Aleluia. Ele viu Lázaro ressuscitar. Meu Deus, da onde que não tinha mais saída para ele? O demônio entrou tanto na vida de Judas que deixou ele louco para não ver a saída que estava na frente dele, que era Jesus. Aleluia. Quando você estiver deprimido, quando Satanás vier te acusar e dizer: tira a tua vida, te mata, não tem mais saída para ti, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é a única saída. O suicídio não é a saída, a morte não é a saída. Agora Jesus Cristo é a salvação para esse Jesus é a salvação. Jesus, quando foi falar com Nicodemo, ele disse: eu não vim aqui condenar esse mundo. Agora todo aquele que crê em mim terá vida e vida eterna e vida em abundância. Glória. Porque o Filho do Homem veio sofrer nessa terra para que você tenha vida. Oh, glória. Aleluia. Oh, seja grato por essa vida que Deus te dá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Pedro disse que até o fim iria com Jesus. A Bíblia vai nos dizer que ele se levantou e disse: por ti darei a minha vida. Por ti darei a minha vida. E o Pedro era tão líder no meio deles que todos se levantaram e disseram: não, se o Pedro disse, eu também vou dar minha vida. Sabia disso? O texto vai dizer que todos eles disseram igual a Pedro. Todos eles disseram igual a Pedro. Sabia disso? Você influencia quem está do seu lado. Pedro negou depois, mas naquele momento ele influenciou. Você está sendo influenciado ou influenciando as pessoas ao seu redor? No trabalho, na escola, onde quer que você esteja. Quando as pessoas olham para você, quando alguém olha para você, adolescente, jovem, irmão, irmã, o que eles veem de Cristo em você? Sabe que em alguns lugares, tipo o Irã, você é preso por ser cristão, e lá tem que ter prova que você é cristão. Se você fosse para o Irã e ficasse uma semana lá, será que você seria preso? Aleluia. Eu vou repetir a pergunta. Aleluia. Lá cristão é preso e condenado à morte. Se você fosse para o Irã e ficasse uma semana lá, eles teriam provas que você é cristão? Você amaria o seu próximo como a si mesmo? Você faria igual Daniel, que mesmo sobre condenação de morte, oraria a Deus? A gente acha esses homens de grande fé tão longe de nós, né? Às vezes a gente coloca eles lá em cima. Mas lembra do que Tiago, irmão do Senhor, nos diz: Elias era um homem sujeito às paixões humanas, mas orou ao Senhor com fervor e ardor, e durante 3 anos não choveu sobre essa terra. Ele orou novamente, desceu chuva dos céus. Oh glória! Você é como Elias, eu sou como Elias. Por que quando a gente ora não acontece? Elias não era super-homem. Glória.
Pedro disse: por ti eu darei minha vida. Ele e João, no decorrer da noite, vão até ao sumo sacerdote, porque João era parente do sumo sacerdote, a mãe de João era parente do sumo sacerdote. Pedro fica na porta, João adentra até o recinto. É lá que eles têm aquela famosa cena, que eles vendam Jesus, eles colocam uma venda em Jesus e começam a esbofetear Jesus, a cuspir em Jesus. Só um lembrete, por mim e por você. Ele apanhou desse jeito, ele foi humilhado desse jeito, e eles começam a rir um para o outro. E um dos sacerdotes diz: profetiza quem está te batendo, se tu és o Filho de Deus. Profetiza quem te profetizou agora, se tu és o Cristo vivo. E Jesus ficou calado, como ovelha muda indo para o matador. Por mim e por você. Ali, próximo ao pináculo do templo, na saída do templo, uma mulher olha para Pedro e diz: tu não és galileu? Tu não és da turma de Jesus? Ele: não, nunca vi aquele homem. Passa um pouquinho mais para frente, João está indo com ele. Tem uma multidão olhando e diz: olha lá, aqueles ali não são aqueles que eram discípulos desse aí que está preso lá dentro? Mais uma vez, João prossegue em frente. Já Pedro diz que nunca conheceu aquele homem. O mesmo Pedro que momentos antes pegou uma espada e cortou a orelha de Malco, que fez Jesus pegar aquela orelha com tanto amor e carinho e dizer: não tem bênção na vida dele, eu vou curar ele. Tu não está entendendo, o Malco é importante para mim também, Pedro, deixa eu curar a vida dele. Tem gente que a gente não dá R$1, sabia? Mas é importante para Cristo Jesus. Não julgue ninguém. Você não é Cristo, você não morreu por ele. Aleluia. Glória. Se ele quer curar, deixa curar o mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele curou você, porque não pode curar ele também. Noite adentro, tem mais uma pilhinha. O pessoal se aquecendo na madrugada, uma fogueira. Chegando ali, uma mulher olha para Pedro e diz: eu tenho certeza, até o teu sotaque te condena. Até o jeito de falar, tu fala que nem ele. Ele diz: eu nunca conheci este homem. E o galo canta, assim como Jesus falou. Pedro se arrepende. Pedro não tem a mesma atitude de Judas. Pedro não vai buscar a morte, ele se envergonha, ele vai se esconder. Só que João, não é que João é melhor que os outros, mas é que João entendeu. No meio daquele alvoroço todo, ele só queria ficar perto de Cristo. No meio daquilo tudo, ele estava entendendo: eu preciso ficar perto de Cristo, eu preciso ficar junto de Cristo. Mas ele está preso, ele está sendo condenado, não importa, ele é o meu rei. Aonde ele for, eu irei. Mas estão batendo nele, ele está carregando uma cruz, só tem mulher ao redor dele. O que está fazendo aqui? Tu é doido. Mas ele é o meu rei. Meu Deus. Aos pés da cruz não tem nenhum outro discípulo a não ser João. Ali está Salomé, ali está Maria, Salomé, a mãe deles, ali está Joana, Maria Madalena e Maria, mãe do Senhor. E só João. Será que ele não tinha medo de ser preso e crucificado? Mas a fé venceu o medo. A fé venceu a dúvida. A fé venceu todas as coisas. O amor venceu todas as coisas. Oh, glória! Aleluia! Jesus é crucificado. Jesus é enterrado. Enterrado, modo de dizer, ele vai lá para o sepulcro. Aquele mesmo Nicodemos que conversa com ele, vai com José de Arimateia pedir o corpo de Cristo. Não sei se você sabe disso. Tinham homens poderosos que seguiam Jesus. A gente vai conhecer ele como os discípulos ocultos. Sabe o que era oculto? Porque tinha medo de perder a vaguinha. Nicodemos era um homem muito sábio. José de Arimateia também, mas eles eram príncipes dos sacerdotes. Eles eram príncipes dos fariseus. Então andar com Jesus não era tão legal. Eles gostavam de escutar Jesus. Mas
dizer que é seguidor mesmo. Porque seguir Jesus tem uma cláusula muito importante. Não sei se você sabe. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Vou repetir a cláusula. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Eles não quiseram negar os sonhos deles. Eles não quiseram tomar a cruz do Evangelho. Nem seguir a Jesus naquele momento. Glória a Deus. Logo depois daquele período de 3 dias, a gente sabe que Jesus, ele vai ser ressuscitado. A gente sabe que as mulheres veem ele. A gente sabe que Pedro e João vão correndo. E João corre na frente, chega na porta do sepulcro. E quando ele chega ali, ele para. Por quê? Porque ele está com tanto temor que ele para na porta. E Pedro vai, que Pedro era meio doidão, Pedro entra. Sabe por que Pedro entrou? Porque ele precisava muito que Jesus estivesse vivo. Porque ele negou a Jesus. Então ele queria de alguma forma reparar aquele erro que ele cometeu. Ele precisava muito que Jesus estivesse vivo. Por isso que eu entendo essa correria. Porque Pedro era mais velho que o João. Mas eu assim, ele vai correndo. Porque havia uma necessidade no coração dele de dizer: Senhor, eu creio que tu estás vivo. Eu creio que tu vive e reina para todos sempre. Oh, glória. E quando eles encontram ali tudo daquele jeito, um lençol num canto, eles voltam, olham um para o outro e dizem: não, alguma coisa. Porque a ideia era que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Porque Jesus aparece para as mulheres, mas naquela época a mulher não tinha muito valor a palavra delas. Então eles tinham que comprovar isso de alguma forma. Só que a história é tão verdadeira que eles não mudaram esse fato de que foram as mulheres que viram primeiramente. Oh, glória! Mesmo que isso fosse contra a história daquela época, não importa, a verdade continua sendo verdade. Glória a Deus! E quando ele aparece para eles ali, todos estão ali. Porém, o Tomé tinha ido fazer compra. Tomé fazer compra. Tomé era um pouco desligado, né? Fazer compra com tudo que está acontecendo. Mas alguém tinha que fazer compra para eles. Tomé saiu. Só que Jesus entra ali na casa. Antes disso, ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús, né? Vocês conhecem a história. Aquela história maravilhosa que até gerou um louvor muito lindo, que é aquele do Will lá em casa, né? Foi no partir do pão que a gente percebeu, né? Que o ardor, o arder no nosso coração era Jesus que falava em nós. Não era, olha que bonito, não era conosco, era em nós. Ele fala dentro de nós, oh glória. Ele não fala só da parte exterior, ele fala dentro de nós, no interior da nossa alma, oh glória. Então quando ele está falando com eles ali, depois ele vai para ele lá com os 11 discípulos, os 10 no caso, né? Porque o Tomé está fora. Aparece para todo mundo, conversa com eles. Quando o Tomé chega, Jesus não está mais ali. E agora vem aquele que duvidou. Tomé diz: olha, não é por nada, gente, mas vão aparecer para mim. E se eu não tocar na mão dele, no lado dele, não está valendo. Para mim não vale. Para vocês, show de bola, tudo certo, mas para mim não está valendo. E a gente fala que Tomé, né? Tomé é incrédulo. Jesus fez tanta coisa em nossa vida, a gente ainda pede coisa para Ele todo dia. Ah, Senhor, se estivesse comigo, não é verdade? Eu falei sobre pedir prova, sim, temos que pedir prova, assim como Tomé pediu. É o que a Bíblia nos ensina, só que a gente julga ele por incrédulo. Quando ele está fazendo aquilo que se deve ser feito. Ele duvidou. Eu sou chamado para fazer isso daqui mesmo, porque eu não sei você, mas eu já me questionei várias vezes. Senhor, é para isso mesmo que eu nasci? Quando eu era mais novo, eu me questionava muito, dizer: Senhor, eu poderia estar lá fora. É verdade isso. Eu poderia estar aproveitando os prazeres desse mundo. Eu até tentei, mas nem para isso eu servia. Eu até tentei, mas eu ia trabalhar com um cara, o cara era bêbado e pregava para mim, era uma desgraça. Imagina um bêbado pregando para ti. Eu trabalhava de servente, o pedreiro trabalhava comigo e pregava para mim bêbado. Meu Deus, cara, tu tem que voltar para a igreja. Mas tu nem nunca foi, mas tu tem. Meu Deus. Quando eu voltei para a igreja na antiga Curva da Sete, há muito tempo atrás, né, cara? Muito tempo atrás. Um cabelo moicano, estilo Neymar. Pensa num cabelo ridículo. Uma coisa horrorosa. Você imagina isso? Era ridículo. Hoje em dia seria muito mais ridículo. Naquela época era muito ridículo. Agora tu imagina, eu adentrei naquela igreja, a minha irmã
E o meu cunhado era um segundo dirigente lá. O meu cunhado esteve pregando aqui na quinta-feira. Daí na época eu fui pregar, acho que era o Edivan, foi pregar o falecido Patrick, era um dirigente lá. E eu entrei lá, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E sabe por que eu vim? Porque o pedreiro falou para mim na sexta, meu Deus, eu fiquei bem louco. O bêbado pregou para mim, eu estou aqui. Que coisa de Deus. E aquela mensagem falou muito comigo, muito comigo. Só que quando tu não quer ir, tu não vai, né? Só que na hora, no momento, tá? Uma pessoa que eu nunca vi na vida, hoje eu sei quem é, a irmã dela. Mas na época era uma irmãzinha lá, do outro lado. Pegou ele pelo braço e levou lá na frente. Que estranho esse senhor falando isso comigo. Não que eu nunca tivesse ido na igreja, de 5 aos 17 anos eu congreguei na Divinéia, mas eu estava ali por estar. E ali Deus falou comigo. Aleluia. Ali Deus falou comigo. Sabia que o que me fez voltar para a igreja? Foi um abraço daquela irmã. Sabe como é que Deus falou comigo? Um abraço dela. Aleluia. Que coisa idiota, parece, né? O ser humano é idiota, porque não precisou alguém dizer: nossa, Deus, eu te escolho, meu filho. Não, não foi isso. Foi um abraço. Foi um abraço. Foi um abraço. E às vezes a gente não dá um abraço a ninguém na hora do bem-vindo, né? Às vezes um abraço. É o Espírito Santo de Deus falando com alguém. Meu Deus. E lá para cá eu tive alguns percalços na minha vida cristã, com certeza, quem nunca tem? Teve momentos altos e baixos. Teve. Mas graças a Deus eu vivi coisas extraordinárias com Deus. Oh, glória! Eu duvidei em alguns momentos, assim como Tomé duvidou, sim. Tem momentos que eu ainda duvido, eu sou carne, eu sou fraco. Mas eu vivi coisas incríveis na Almadeá, no Haddad, na Curva da Sete, na Cidade Alta, no Mato Alto. E quem sabe, em alguma outra igreja por aí. Glória. Mas eu sou direcionado por Deus. Glória a Deus. O Tomé questionou a Deus. Não, se não for para mim, se não aparecer para mim. É bom, né? Quando a gente fala, Deus, fala comigo. E Ele fala. Diz que ele ainda estava falando, diz que chegou Jesus, estava tudo fechado. Para ser melhor, né? Para ser legal, né? Está tudo fechado, ele chega ali do nada. Oh, glória. Olha para Tomé e diz: Tomé, quer tocar no meu mão? Tomé, quer tocar do meu lado? Sabe qual é a melhor confissão de um discípulo? É de Tomé. Sabe o que ele diz? Não, Senhor, Rei meu e Deus meu. Oh, glória! Nenhum deles tinha coragem de dizer que ele é Deus, mas ele naquela hora diz: Rei meu e Deus meu. Oh, glória! Sabe o que Jesus diz sobre essa declaração de Tomé? Ele fala para nós: Tomé, bendito és tu porque tu viu e creu, mas bendito ainda mais serão aqueles que nunca me viram, mas ainda assim creram. Oh, glória! É para nós isso, aleluia! Você nunca viu o rosto de Cristo aqui como ser humano. Um dia o veremos, um dia o veremos, um dia o veremos. Oh, glória! Assim como Ele realmente é. Oh, glória! Mas daí, um pouquinho mais para frente, Jesus vai aparecer para todo mundo. Aparece para o seu irmão Tiago, porque tinha uma obra especial na vida dele em Jerusalém. Aparece para mais de 500 irmãos, é Paulo que vai dizer isso. Só que tem um momento que ele aparece apenas para 7 discípulos. Mais uma pesca maravilhosa. Que se tinha um cara que gostava de pescar e de peixe, era Jesus. Oh, glória. Eu não curto muito peixe, mas Jesus gostava. 153 grandes peixes pescam. E todo mundo olha para João e pergunta: oh, só uma coisa, é Jesus mesmo? Por quê? Porque ele era o mais íntimo. Se tinha alguém que ia reconhecer Jesus, Pedrão estava meio não tão convertido naquela época, teve que pular na água porque estava sem roupa. Teve que botar uma roupa e depois falar com Jesus. Chegando na praia, Jesus já está fazendo a comida para eles. Imagina Jesus sendo teu cozinheiro. Oh, glória. Masterchef não é nada para ele. Amém? Imagina. Sabia que vai ter um dia, nas bodas do Cordeiro, que ele vai ser o nosso garçom? Pensa num serviço bom. Glória a Deus. Jesus te servindo. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. E nessa conversa eles vão caminhando pela praia depois de lanchar com o mestre. E caminhando na beira da praia, que coisa bonita. Você já caminhou com alguém na beira da praia conversando aquela conversa boa? A gente já fez isso, né, Felipe? Conversando sobre Jesus. Uma coisa maravilhosa.
Às vezes a igreja faz do alma, praia, uma coisa abençoada. Agora você imagina você passando um dia com Jesus à beira da praia, depois de ter comido, agora você está conversando com Jesus. E nessa conversa maravilhosa vai uma turminha atrás e está Pedro e Jesus conversando. Oh, aleluia, glória a Deus. Certo? Passando algumas coordenadas para Pedro e Pedro, nossa, tudo certo. Aí tem aquela coordenada maravilhosa que ele olha para Pedro e diz, Pedro, tu me negou 3 vezes, né? Legal, certo? Não certo, não é ninguém, mas tudo certo. Oh, Jesus, nada, tudo bom. Ele olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas de verdade? Pedro diz, não, Senhor, tu sabe, eu te amo. Então, cuida dos meus cordeiros ou das minhas ovelhas. Daí, não, certo, Senhor. Passa uma mão para frente e ele olha para Pedro e diz, Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? E o Pedro vai olhar para ele e vai dizer, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Só que quando vem a terceira vez, na cabeça de Pedro dá aquele estalo 3 vezes. Ele já estava pensando, não, uma terceira vez não, uma terceira vez não, uma terceira vez não, porque 3 vezes eu te neguei, uma terceira vez não, uma terceira vez não. Mas sabe qual é o mais lindo de tudo isso? É que lá onde você errou e caiu, Jesus vai te mostrar que ele te juntou de lá e te colocou num lugar bem melhor. Oh glória! Lá onde você estava, na lamação do pecado, ele te pega de lá e te coloca num lugar abençoado por ele, firme como a rocha. Oh glória! Aleluia! E é isso que ele diz, Pedro, tu me amas? E no original, no grego koiné, né, Felipe? Na primeira vez que ele responde, ele diz, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Porque ele está começando a seguir os legal. Depois, Senhor, eu me relaciono muito bem contigo, eu gosto muito de ti, eu te amo de uma forma familiar. Porque as perguntas para ele é isso, no original. Mas tu gosta de mim mesmo muito? E vai indo. Mas tu me ama mesmo de uma maneira bem especial de amo? Daí quando ele diz, tu me ama de uma maneira ágape, de uma maneira sublime, excelente, acima de tudo. Daí o Pedro diz, Senhor, acima de tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. Ele olha para Pedro e diz, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Oh glória! Então me segue, Pedro. Daí o coração de Pedro fica quentinho. Oh glória! Sabe quando Jesus fala contigo? Teu coração esquenta. Oh glória! O coração de Pedro está quentinho pela presença de Deus. Oh glória! Jesus está conversando com você esta noite. Oh glória! É para o seu coração estar em chamas pela presença dele. Ele está renovando a aliança nessa noite. Pode ser que lá no passado você negou, você renunciou, você duvidou, até traiu Jesus, mas nessa noite ele restaura a tua vida. Oh glória! Os projetos, os sonhos, as alianças. Ele é o nosso Deus, a nossa bandeira, a nossa vitória. Ele é a aliança, união, prosperidade. Ele é. Quando ele foi se apresentar para o povo de Israel, ele disse, eu sou o que sou. Sabe quando Jesus foi dizer que era Deus? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Oh glória! Ele é em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Então nesse momento de intimidade, Pedro olha para Jesus e diz, tá, mas e aquele dali que é bem íntimo teu? Aquele que tu amas. Oh glória, aleluia. A respeito dele, o que vai acontecer com ele? Porque a respeito de Pedro, Jesus diz, quando tu ficar velho, Pedro, vão colocar a roupa em ti, tu não vai poder ir onde tu quer ir, e vão te levar para um lugar, e de lá tu não vai poder sair. Estava falando sobre a morte dele, sobre a crucificação de Pedro. Daí ele pega e pergunta, tá, conta ele ali, aquele que reclina a cabeça no teu peito, aquele que vai até o fim contigo, aquele que persevera até o fim, aquele que nunca te deixou, conta ele. Oh, glória. É bonito, né? Outra pessoa falar de ti assim sobre Cristo, imagina, aquele que nunca abandonou Cristo, aquele que nunca renunciou a Cristo, aquele que nunca se prostrou para o mundo, mas sempre seguiu fielmente a Cristo, aquele que mesmo sobre condenação de crucificação e morte foi até o fim por Jesus, aquele mesmo que depois os soldados romanos estão aos seus pés querendo matar ele, foi até o fim, aquele que foi lançado dentro de um óleo fervendo, continuou adorando a Deus, aquele que foi lançado de cima do templo de Jerusalém, continuou adorando a Deus. Glória! Oh glória! Aleluia! Quanto a esse, o que tu tem para me dizer? Quanto a esse? Quanto a esse não vou te dizer nada, Pedro.
Sabe o que Jesus... Sabe qual é a resposta para Pedro? O que te importa, Pedro? Apenas siga-me. Eu acho que é a resposta mais linda da Bíblia, saber disso. Para alguém que questiona Jesus, não se importa com quem está do teu lado. Não se importa quem está na tua frente. Não se importa com nada. Se ninguém quer adorar, adora tu sozinho. Se ninguém crê mais, crê tu sozinho. Se ninguém renuncia mais, renuncia sozinho. Se ninguém mais quer me seguir, segue tu sozinho. O que te importa, siga-me. Glória! O que te importa a respeito dos outros, siga Jesus. Aquele que te comprou, aquele que te salvou, aquele que te redimiu, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Oh, glória. Se coloque de pé essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que nos importa essa noite a não ser Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Lembra de Davi? Senhor, para onde irei eu? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer ao Hades, ao Seol, lá tu também estás. Se eu for às profundezas do mar, ali também estarás. Para onde irei eu? Oh, glória. Lembra do próprio Pedro dizendo: Senhor, o teu discurso está sendo muito rígido, muito rigoroso. Jesus olha para Pedro e diz: tu quer ir com eles, Pedro? Quer que a sua turminha que está indo embora? Ele diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós? Nem é para onde, porque onde é lugar, é para quem. Sabe aquela pessoa que tu corre quando tu precisa de um conselho? Sabe aquela pessoa que tu corre quando precisa de alguma coisa? É Jesus. É Jesus. É para quem iremos nós? Com autorização da liderança, do pastor, você que quer uma oração, e eu não sou de me prolongar muito, gente, uma oração para que Cristo seja o centro da sua vida e que todos os seus sonhos e projetos estejam nas mãos de Cristo, não nas suas mãos, porque o que importa é Cristo, 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 Cristo. Se para você o que importa é Cristo, eu te convido a vir aqui na frente, que eu quero orar não apenas por você, mas com você. Amém? Cada jovem, cada adolescente, cada irmão, cada irmã, você que quer uma oração em alguma causa especial, em alguma coisa, se puder vir aqui na frente, eu quero orar com você e por você essa noite. Lucas, no seu evangelho, diz que para aquilo que parece impossível ao homem, para Deus é possível. Oh, glória! O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que pega uma pessoa como eu, como você, e coloca aqui essa noite. Amém? Não que você seja bom. Tem uma frase do C.S. Lewis que é maravilhosa. Diz assim: não é porque você é bom ou porque você é amável, é porque Ele é amor. É porque Ele é amor. Não é que você seja o cara, é que Ele é. Não é que você seja o mais lindo de todos, é que Ele é. Oh, glória! Tu acha que tem alguém mais bonito que Jesus? Glória a Deus, aleluia! Se tem algo que nos importa é Cristo, 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 Cristo. Eu vou repetir: se tem algo que nos importa nesta vida e na vindoura é Cristo, 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 para sempre Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Você não é o centro de nada, Ele é o centro de tudo. Ele é aquele que pega um nada e faz tudo. Ele é aquele que pega o pó e faz coisas grandiosas. Aleluia. Eu quero orar por você e por você essa noite. Inclina a sua cabeça. Você que está no banco, coloque a mão no seu peito e ore conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Rei Jesus, Rei da Glória. Alguns te traem, outros te negam, outros duvidam, mas nós queremos perseverar até o fim contigo, Jesus. Até a tua volta, Senhor. Até aquele grande dia. Porque aquele que persevera até o fim é salvo, Jesus. Nós entregamos os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso caminhar, o nosso viver a Ti, Jesus. Pai, abençoe esses adolescentes.
os jovens, os irmãos, as irmãs, Jesus. Faz a tua obra, Pai, na vida que dá Deus no Senhor. Pai, derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Derrama no teu Espírito. Derrama no teu Espírito. Traz renovo. Restaura vidas. Renova alianças. Derrama a tua glória. Pai, que seja sensível ao nosso, Pai. Espírito, teu Espírito Santo, Pai. Derrama a tua glória. Derrama o teu Espírito. Muda vidas. Transforma. Renova alianças, Pai. Que queremos perseverar até o fim. Até a tua vinda ao Rei Jesus. Amém e amém.